né? Como que vai ser essa criança daqui a 15, 20 anos? Como que ela vai ser observada? Porque bem ou mal, né, os neurotípicos são a maioria. São. E o mundo funciona para a maioria. É ruim, né? É ruim, você tem que se adaptar. Infelizmente, quem é minoria tem que se adaptar dentro do que pode. Não, e tu imagina assim, agora quem tá chegando já tá tendo um acompanhamento, um diagnóstico. A gente não. Não, a gente A foi gente sofreu. Foi na raça. E eu Foi sofri no grito. muito, muito. Eu me lembro que as pessoas diziam que eu era estranha. Aham. Ah, Evelina é estranha. Você tá sofrendo esse fenômeno de que a vida inteira foi estranha, mas agora que você tem diagnóstico, as pessoas, isso é conversa fiada. Não, Vai ser estranha, tudo bem. ser estranho, ok. Ok, não, Agora, mas agora todo mundo tem TDAH. todo mundo Todo tem mundo tem um pouco de TDAH. Você virou autista agora, Michele? Não, desde criança, você né? Você pegou no Covid? Você pegou no Covid. Tomei uma água lá no Covid. E é assim, o quanto isso dá um alívio de saber que eu não sou estranho. E tudo bem se eu for também. Eu sempre achei que eu era diferente, porque às vezes eu entro num looping, assim, de conversar e viajar, e eu falo, tá, mas você não tem... Não. Não, você... Não. Tá, mas qual é o filme que você mais gosta? Cara, eu gosto de olhar a Bela e a Fera, 58 mil vezes. Um filme que eu amo, tipo assim, cara, um filme que me leva muito longe é Nárnia. Ai, eu amo as crônicas de Eu olho... Nárnia. E aí, toda vez que eu olho, eu falo assim, cara, isso eu não tinha. Olha que coincidência, né? Galera dos filmes infantis. Os meus 2 filmes favoritos, mas eu sou bem old school, é o original da Fantástica Fábrica de Chocolate e Mary Poppins, o original também, antiguíssimo. Sou capaz de assistir 300 mil vezes. É que nem eu com Harry Potter. É isso. Eu tenho um lado muito tecnológico, assim, talvez seja do TDAH. Eu estudo muito, eu faço muito curso. E eu já fui questionada, por que você faz muito curso? E eu não consegui falar que eu era TDAH, porque eu senti, foi numa entrevista de emprego, eu senti sabe, um preconceito. Sempre tem. Eu É senti, assim, eu difícil. já ouvi de líderes do tipo, vou gravar reunião, porque a Eveline tem TDAH, dislexia, sei lá como é que ela chama isso. Ai, que horror. Então, Que tipo assim, desnecessário. Sabe uma coisa deixa lá a curiosa? dislexa fazer não sei o quê, sabe? Tipo, Eu te falei no início, né, que eu tive boas oportunidades, né, educacionais. Eu estudei numa escola muito boa no Espírito Santo. E lá, no ano pré-vestibular, a gente fez aqueles teste vocacional. Fiz vários. E eu fiquei puta, porque todo mundo saía com seu biomédicas, humanas, exatas, e os meus testes davam todas as áreas. Tipo assim, o TDAH tava bem óbvio ali, tipo, não tinha área, né? Então, se eu tiver muito empolgada, eu sou exatas, tem hora que eu sou biomédicas, tem hora que eu sou humanas. Ano passado, minha mãe estava pensando em construir uma casa, eu baixei uns manuais de arquitetura, um programa de desenho CAD, e desenhei a casa para ela. Mãe, o que você quer? Desenhei, não sei o quê. Ela foi, mandou para o engenheiro para poder analisar, e aí? Aí eu fui e falei, até um amigo da família, eu falei, não fiz cálculo estrutural não, fiz ciência da computação, não fiz engenharia, tá sem o básico, mas... E ele virou para minha mãe e falou, eu não estou acreditando, porque eu recebo de arquiteto casa que não fica em pé. E eu tô olhando as cotas, os espaços que ela deixou, não tem erro. Eu mudaria uma coisa ou outra por questão de funcionalidade, que eu acho que vai ficar melhor, mas assim, não tem, a casa não cai. E aí ele, tipo, como que ela fez isso sem estudar? Não, e é muito louco, assim, que eu não sou uma pessoa muito competitiva. Eu sou super. Porque eu sempre me escondi. Porque parece louco, assim, mas eu sempre, de alguma forma, me destaquei, mesmo eu não querendo. Ou pelo jeito, Eu assumi meu destaque. Só que eu sempre fui muito causa bloqueada. Da terapia. Não, eu sempre fui muito bloqueada. Sempre não senta assim, não mexe desse jeito. Precisa ser uma princesa, precisa ser delicada, precisa isso. Então, assim, eu sempre fui me escondendo. Então, eu não sou aquela aluna que sentava na frente, eu ficava no fundão. Isso eu também, porque eu sempre gostava me de conversar. escondi. Eu sempre dancei, por exemplo, o fato de ser bailarina, enfim, eu nunca quis dançar na frente. Sempre quis me esconder.
Não, nisso a terapia me ajudou. Nisso a terapia cedo me ajudou É. a, tipo... eu tô pra te dizer que eu funciono melhor, isso é louco, tá? Eu funciono melhor num holofote, tipo assim, aí eu tô dando uma palestra, eu já dancei também um tempo, então me apresentando numa apresentação de dança, do que você me soltar num grupo de pessoas num churrasco. Eu Nossa, também, me jogou num grupo de eu também, desconhecidos que eu tenho que interagir, ai, acaba meu mundo. também. Mas me coloca para dar uma palestra, para poder dar uma aula, eh, eu fico bem no holofote. A interação cruzada, principalmente com pessoas desconhecidas, isso é o que me desestabiliza, E assim, você já teve um relacionamento com outro TDAH? nossa, foi um desastre. Também. Foi um desastre e assim, terminou por causa do TDAH, porque eu era terapeutizada e medicada, Eu também. E e ele ele não. não, e eu falei: "Não tem Gente, é muito louco. condição, você Tem. está me atrasando, eu Não, estou é que a regredindo". gente entrava num mundo paralelo com Horário não tinha completamente. para Não, nada, tudo atrasado, era uma loucura, foi não muito engraçado. não dá, assim, tem uma questão de empatia e tudo mais, é difícil o relacionamento com o neurotípico, porque o É, neurotípico não entende algumas coisas, mas com o TDAH não tratado é é impossível. impossível, porque ele te joga pro buraco. Antes, quando eu não tratava, eu pensava assim: eu não posso ser mãe. Certeza que eu vou deixar a criança segunda na escola e lembrar no sábado que eu tenho que buscar. Eu fui esquecida na escola várias Então, vezes. eu falei, certeza, E não tenho meu pai, que eu dúvida. tenho certeza que era TDAH, era o responsável por buscar, então Como é assim... que, sei lá, a gente não pode fazer isso porque a gente não pode dar o diagnóstico para outra pessoa, mas eu acho que como que a gente consegue ajudar as mães a identificar algum ponto que leve o filho a buscar o diagnóstico? Eu sei que no Olha, nosso grupo de Minas de TI, a gente tem algumas mães de neurodivergentes e eu queria convidá-las até um dia para gravar. Eu sei que é um pouco difícil falar sobre isso, porque é muito difícil aceitar o diagnóstico do filho. É muito difícil, eu sei, assim, por amigas que foi sofrido entender. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu identifico o TDAH na criança e que os pais não querem nem ouvir falar. E eu sei o quanto essas crianças vão sofrer, porque eu sofri, o quanto eu demorei para ter uma autoestima, porque eu me achava estranha, eu me achava diferente, eu tinha um síndrome do impostor muito forte, uhum, porque eu não me achava capaz. E eu chorava muito, assim, eu choro muito até de hoje. sofrer, assim, sabe? Principalmente com essas coisas do tipo, ela é estranha, ela é isso, ela usa droga. Uma vez eu perguntei, você cheira? Eu falei, nossa, gente. Nem funciona muito bem, né, no TDAH, porque a gente não tem receptor de dopamina suficiente, então, Então, assim, precisa de uma coisa muito pesada para pegar. e eu vou te dizer que a minha parte hiperativa eu adoro. Olha, o que eu diria para os pais é o seguinte, a minha mãe, ela, tipo, ela foi uma mulher à frente do tempo dela, né, minha mãe tem 72 anos, né, A minha também. são 30 anos de diferença, e ela me colocou na terapia cedo, ela buscava alternativas cedo, ela me levava em médicos diferentes, enfim, a minha mãe foi uma mulher à frente do tempo dela. O que eu diria para essas mães é que, assim, você ter diagnóstico cedo, e eu não tive do TEA, mas a terapia me ajudou, te dá ferramenta para conviver no mundo, sabe? Para conviver num mundo que você não é a maioria. E você não vai ser a maioria até o fim da vida, É. né? Eu não sei o número exato, mas eu acho que é o quê? 5% da população que é neurodivergente? Tipo, é muito pouco. Apesar da gente. Que é laudada. É, pode ser que seja Pode ser. mais. Pode ser que Quem não seja buscou mais. o laudo, pode ser que não. Pode ser que tenha um pouquinho mais. Então, assim, a terapia e a medicação adequada, aí tem outro ponto também, que aí eu vou fazer a médica, que não sou fonte vozes da minha cabeça. A medicação adequada muda a vida. Muda. E aí eu vejo muita mãe de neurodivergente falando: "Ai, eu não quero medicar o meu filho cedo, porque vai viciar, não sei o É. quê". Tipo,
Na minha época, mesmo que eu tivesse o diagnóstico, né, na década de 80, não tinha as medicações que Não. a gente tem hoje. Então, hoje, por exemplo, sai uma medicação, não vou falar nome de remédio aqui, só para, né, ninguém meter o louco, mas saiu uma medicação no final de quando eu fiz 40 anos, foi 2023, e eu comecei a tomar logo um mês depois uma medicação nova que chegou no Brasil. Cara, esse remédio mudou a minha vida. A questão da instabilidade que tem no TDAH e que tem no TEA, cara, isso melhorou, sabe? A questão das emoções exacerbadas, ou você tá muito feliz, ou você tá, tipo, quase que chorando por algo que você acha muito injusto, porque tem esse senso de justiça aflorado também. Nossa, tem. Muito forte. Então, esse volume alterado de emoções, e assim, as pessoas não entendem que tanto, pelo menos é o que eu vejo, né? Tanto do TDAH quanto do autista, ele vai chorar sozinho, né? Ele vai sofrer sozinho no canto dele, né? Então, tem hora que ele explode com aquele monte de emoção. E essa medicação nova que chegou no Brasil e que eu comecei a tomar, cara, ela mudou minha vida. Tipo, Quando eu explodi, eu ia correr. Pois é, então, duas coisas. Você ter o diagnóstico te dá a ferramenta, e remédio não é tudo, tá? Então, assim, Sim. a terapia te dá a ferramenta para se organizar na vida. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Eu tenho amigas TDAH que entram na minha casa e falam, não é possível que você é TDAH. Você abre os meus armários, eles são absurdamente organizados. Por quê? Porque meu terapeuta virou para mim e falou, Michele, TDAH não funciona com espaços grandes. Você tem que transformar espaços grandes em espaços pequenos. Então, eu sou a rainha dos organizadores, dos nichos, então eu tenho pouca coisa num lugar. Não faço pilhas pra nada. Pilha de roupa é um desastre pra mim, porque eu vou arrancar vai cair tudo. Isso me deixa nervosa. Também. Então, tem que estar na vertical aqui, ó. Tirei né? Então, uma coisa boba. Mas eu sou uma TDAH que tem a casa realmente organizada. A maioria dos TDAHs não tem. Então, assim, a terapia te dá ferramentas para ser funcional no dia a dia que o neurotípico tem intuitivamente e o TDAH não tem. Assim, ter o diagnóstico, cara, muda a vida. Ter o diagnóstico e ter o remédio certo muda a vida. E outro, terapeuta certo, né? O meu fala, analisa, foca, tenta entender um pouco dessas coisas que estão te incomodando e como que você consegue fazer diferente. Vamos pensar junto. E aí é uma coisa que me leva para a realidade. Eu sempre fui muito empática, é isso que você falou do senso de justiça, eu sempre me coloquei muito no lugar do outro, sofria junto, levantava bandeiras que não eram nem minhas, porque eu não aceito, principalmente em função, não sei se a gente pode falar de racismo, é uma briga que eu tenho muito, assim, mas é uma bandeira que eu brigo muito em função de eu achar injusto, sabe? Para mim não é justo. E era uma coisa que a minha mãe, não só em várias outras bandeiras que eu levantava, que eu dizia, não, mas não é justo. Não é certo. Não é certo para mim. E ela dizia, tá, mas olha só, não te envolve, sabe? Não em questão de racismo, mas em questão de outras coisas, do tipo, fulano, criança, assim, o fulano quebrou o brinquedo da minha amiga. Eu ia lá e arrumava briga. Não, mas olha só, o brinquedo não é teu. Não é certo, não quero que quebre o brinquedo da minha amiga. É isso. E a terapia te ajuda, né? Te ajuda a entender e te ajuda a dialogar, porque essas coisas não deixam de existir no mundo. E eu tenho muito problema de autoestima. É muito baixa? A minha, assim, eu tratei algumas coisas, mas, por exemplo, até esse diagnóstico de superdotação que eu tô, né, que pra mim tem sido mais difícil, eu me achava uma mediana esforçada. Era isso que eu tinha na minha cabeça, que eu era uma mediana esforçada. Que quando eu colocava na cabeça que eu ia aprender alguma coisa, eu ia aprender e eu só levantava a bunda da cadeira quando eu aprendesse. Mas às vezes a gente aprendia e a gente não tinha como, porque a gente estava num ambiente travado, né? Então não tinha. Eu tive um grande líder, graças a Deus, assim, que foi a pessoa que disse, cara, você tem TDAH, que ele extraiu o melhor de mim, mas porque ele tem um neurodivergente em casa. Então, assim, isso é uma coisa que eu tento ser para quem eu tô liderando, sabe? Tipo, essa
essa base que eu tive. De tipo, vamos potencializar o que ela tem de melhor, vamos levantar isso para que ela se sinta confortável em trazer todas as ideias. E às vezes eram umas ideias malucas. Umas ideias, tipo assim, vamos comprar uns balões aqui. E ele dizia, Mas vamos. você já teve situação, porque eu tive isso algumas vezes, né? Às vezes eu dava as ideias loucas e todo mundo, não, Michele, não vamos por esse caminho, né? Tipo, fazer brainstorming é uma das coisas mais divertidas para mim, porque Eu para viajo. mim não tem ideia Ruim. estúpida, Não, não tem ideia ruim. é para jogar na mesa, é para Tudo dá pra jogar na adaptar. mesa. E aí, quando nada funcionava, né, e ninguém aceitou nenhuma das suas ideias loucas, ai, vamos por aqui, vamos fazer esse caminho aqui, porque essa linha reta, que é normalmente o pensamento da maioria, é o pensamento linear, tanto que se chama linha de raciocínio, É. vamos fazer por aqui, né, vamos dar essa E a volta minha linha aqui, fazia assim, ó. que vai chegar, porque de linha reta não vai ter como. E aí ninguém aceitava a ideia. E aí na hora que não funcionava a linha reta, aí voltava lá, Michele, como que era aquela ideia mesmo que você deu antes? E aí sim, você era ouvida, né, tardiamente. Eu passei isso por alguns momentos na carreira. Isso é algo que eu acho que às vezes falta das pessoas escutativa, né, que tem se falado mais disso, né, falta dos líderes terem escutativa, né, de deixar a pessoa, às vezes, não tem problema falar: "Michele, eu acho que essa sua ideia agora, ela não vai caber, ela é demorada, vamos tentar mais curta, se não funcionar a gente volta nessa", mas pelo menos a pessoa foi ouvida. O que acontecia era que, tipo, A gente era não, invalidada. invalidação, não, você tá viajando, era corte rápido, Tramontina. A gente era invalidada. O que eu acho assim, a gente teve... Nós somos abençoadas, querendo ou não, porque a gente teve uma família que nos recebeu muito bem. Tipo, a minha mãe, por mais que ela não entendesse muito o fato de eu ser diferente, para ela, tudo bem, né? E era louco porque eu não parava em nada, a não ser na dança. A dança, para mim, sempre foi o meu primeiro, mas, tipo, eu tentei fazer vôlei, não dava, tentava fazer esportes, outro tipo, não rolava, não era boa nisso. Eu larguei educação física porque tinha, na prova de atletismo, eu subia em ponta e o professor não queria, eu falei, então não quero mais fazer. E eu acho assim, cheguei num ponto agora que essa pessoa me deu essa opção de, tipo, cara, eu te entendo, gosto de você assim, me traz o que você tem de melhor. E a gente tem aí muitas pessoas no Brasil que não têm essa Não. oportunidade de serem tratadas realmente como um neurodivergente é. Não, nem na educação de base, nem dentro de casa. Isso que é o mais difícil. Se fala muito, né? Tem muito barulho, muito ruído, se fala muito, mas a aceitação ainda é baixa. Tanto do TDAH, e eu acho que agora, pelo autismo, nível 1 está aparecendo, também está rolando um certo preconceito com o autista nível 1, que é o autista funcional, né? Que as pessoas não entendem que tem um prejuízo, que tem uma necessidade de adaptação que a pessoa precisa fazer. Né? A diferença é que ela entende que ela está deslocada no universo. Não, e são coisas simples, assim, do tipo assim, eu não consigo pegar metrô. Que é muita gente. É muita gente. Eu não consigo pego ir... no horário de pico. Em horários ok, eu também. pego. Eu não consigo ir, por exemplo, num show. No Rock in Rio. Cara, Cara, não vai me ver no Rock in Rio. eu sou a pessoa, eu amo música, né? Eu sou apaixonada por música. Eu escuto, eu tenho Eu escuto muita música também. audição, esqueci como é que fala, mas eu escuto a partir de 5 decibéis, ou seja, eu escuto ruídos que eu não deveria escutar. Então, às vezes, para dormir, eu preciso de protetor auricular. Se eu tô na empresa, eu preciso de protetor auricular, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Não consigo me concentrar. Não consigo me concentrar. Tem até uma fala interessante de uma psicóloga que eu gosto muito, Ana Beatriz, não sei se você segue ela, que ela fala o seguinte, né, o TDAH, eles deram o nome, né, de transtorno de déficit de atenção, porque é o que incomoda os outros,
Mas, Sim. na verdade, é que a gente não tem filtro, a gente presta atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, assim, eu realmente preciso dos protetores auriculares, eles fazem parte da minha vida, eu devo ter uns 3 na bolsa, né, nas gavetas, espalhados pela casa, eu sempre tenho protetor auricular. Mas a música, se ela estiver em harmonia, não importa o volume que ela esteja. Hoje eu sou voluntária na igreja na área na área musical, né, de criativo, produção musical. O que é louco, né, porque eu sou autista nível 1, o barulho me incomoda, mas o barulho desarmonioso me É. incomoda, né, tipo, ai, alguém desafinou uma nota, eu já faço aquela cara assim, né, tipo, ai, a guitarra deu uma estourada. Agora, se eu tô num show, o volume tá no máximo, tá tudo regulado, né, Também não me incomoda. não, fico bem. Fico bem. Agora, se tem alguma coisa estourada, tem fumaça demais, a luz tá na frequência errada, a luz não tá no mesmo ritmo da música, aí eu começo a ficar assim, tipo, tem coisa errada aqui, aí me Já incomoda. aconteceu várias vezes de eu sair com amigas e dar 15 minutos eu dizer no banheiro, olhar a saída e eu chamar o Uber e ir pra casa. Dependendo do lugar, eu faço isso também. Dependendo de quem. Hoje, né, 30 a mais. Sim. Né, 30 a menos você quer pertencer, e aí você fica ali no Insistindo. desconforto o tempo inteiro, É. insistindo ali, batendo cabeça. Mas hoje não. Acabou minha bateria social, eu vou embora. Eu costumo dizer assim, às vezes eu não quero estar comigo, imagina o outro. Pois é. E aí, pra que você vai ficar se você, né, vai ser desagradável, né, com as outras pessoas? Então é muito louco, assim. Olha, tem muito assunto. É muito assunto. Acho que a gente vai ter que gravar de novo. Porque agora, a partir de agora, vão surgir muitas coisas que a gente vai se identificar e que as outras pessoas vão se identificar. E vão acabar trazendo pra gente algumas perguntas, eu acho que faz sentido, assim. Eu queria tentar, eu queria tentar algum médico daqui a pouco, algum terapeuta que conversasse com a gente, que identificasse assim, meu filho, por exemplo, eu não consigo montar Lego. Tá aí, nunca tentei. Quebra-cabeça eu sou viciada, eu Quebra-cabeça eu adoro. gosto. Não Lego, consigo montar nunca Lego, tentei. sabe? Mas eu tenho, por exemplo, pessoas que montam muito Lego. Eu sou uma que aquilo pra mim não fecha. Então, como que a gente, que primeiros momentos que a gente identifica, quando que deixa de ser, da criança ser quieta, introspectiva, para um diagnóstico? Porque às vezes a criança é só quieta. Às vezes é só traço de personalidade, né? Uma coisa que eu descobri, por exemplo, em relação à superdotação, e eu tinha uma visão completamente errada, que aquele aluno que tirava 10 em tudo, que era o superdotado, né? E tipo, às vezes ele só é interessado naquilo, ele gosta, às vezes ele só gosta de estudar. É focado, né? E acontece muito, eu não tô falando que são todos, mas acontece muitas pessoas, às vezes elas estão na sala errada. E aí elas não conseguem, e no Brasil é muito difícil você deslocar um aluno, porque não tem equipe para perceber. Tipo, ela não consegue focar naquele negócio porque aquilo tá raso pra ela, tá ruim pra ela. E ela vai tirar 0 em tudo, ela não tá nem aí pra aquilo, sabe? Então eu tinha uma visão muito distorcida, né, disso. Isso, assim, conversando com médicos, né, a gente vai desfazendo alguns dogmas, né, que a gente tem, tanto do autismo quanto do TDAH, da própria dislexia, né? Tem bastante, mas assim, eu acho que a inclusão, no meu ver, hoje, não é um favor, é uma estratégia. Total, porque assim, gente, tem vantagens. Tem necessidade de adaptação? Tem necessidade de adaptação. Né? Principalmente agora, né, eu até comentei isso com você já, agora nessa estratégia de open office, os neurodivergentes começaram a aparecer dentro desse mundo de open office, porque a gente, num ambiente muito cheio, muita gente, muita reunião acontecendo, a gente desfoca mais e é a hora que a gente vai procurar o diagnóstico. E por isso aparece mais. Mas, cara, tem vantagem.
sabe? Essas pessoas, a gente enxerga padrões, né? Eu fui chamada de pessimista tantas e tantas vezes, porque eu tenho meio que o dom de perceber que alguma coisa vai dar merda lá na frente. E normalmente Ou a gente tá dá. usando feeling, né? Não, ela tá usando Tipo, feeling. pois é, tipo, você deu sorte, foi um chute. E tem a vantagem, sabe? O ambiente misto, ele tem vantagem. Tem. Só que você tem que estar preparado para um ambiente misto. Você não dá para você tratar todo mundo igual. Você vê, eu vejo algumas mães falando isso, né? Você trata todos os seus filhos iguais? Não, porque cada um é de um jeito. Se eu falar com esse do mesmo jeito que eu falo com o outro, ele não vai. Eu tenho que falar de outro jeito. Então, Não, que nem a minha mãe fala, nós temos 5 dedos numa mão. Nenhum é igual ao outro. E cada um tem a sua funcionalidade. Os filhos são desse jeito. Então, assim, eu, por exemplo, meus irmãos, eles são super em tarefas manuais. Eu não consigo pregar um botão. Eu me irrito. eu adoro. Eu não Adoro consigo costurar. costurar, não consigo. Eu amo. Coisas que Acho são divertidíssimo. muito manuais pra mim, não vai. Mas aí eu acho que é o meu lado autista, sabe? Que tipo, Que nossa, me foca. deixa quietinha montando uma coisa, montando um quebra-cabeça, bordando. Quando eu dançava, eu bordava minhas roupas, eu adorava bordar minhas roupas. Não. E ficava, tipo, literalmente era a cena clássica de criança autista. Você podia me deixar ali 5, 6 horas montando alguma coisa e eu ficava ali. Tipo, isso eu gosto muito. Eu até no sonho fico criando história. Então, eu acho que tem muito ainda, tá? O que eu gostaria de deixar de reflexão, assim, é quantas pessoas talentosas são demitidas por não se encaixar num padrão social, sabe? Eu acho que é um questionamento, assim, quantas pessoas acabam... numa equipe de vendas, a gente não vai ter todo mundo top performer, a gente não vai ter todo mundo atingindo 150%, a gente precisa ter um equilíbrio também de 20, 80, ou 60-40, depende muito do equilíbrio da equipe, mas eu acho que o quanto os ambientes eles precisam estar preparados daqui para frente para neurodivergentes, porque a gente vai ter, agora que o diagnóstico tá aí, além da nossa geração 40 a mais, que tá pegando o diagnóstico tarde, a gente tá tendo gerações que estão tendo o diagnóstico cedo e que vão precisar que as empresas se adaptem. Porque elas vão ser o futuro, elas são as crianças, são o futuro das empresas. E não é uma adaptação tão difícil, Não. né? Não é uma adaptação tão difícil, né? É uma questão de comunicação um pouco mais clara, Empatia, empatia, sabe? São coisas simples, né? perceber, sabe? Identificar, olhar, entender. Como a pessoa se comunica, como ela fala, não são coisas tão difíceis. Não. Às vezes as pessoas... Claro que eu não estou falando de um autista nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, aí as adaptações elas são maiores, realmente, né, dentro do mercado de trabalho, mas se a gente falar ali da dislexia, do TDAH, do autista nível 1, não são adaptações. Não. Eu acho que é mais tirar julgamentos, porque, por exemplo, uma coisa que eu sofro na minha vida, em todas as áreas da minha vida, né, isso tem um pouco do autismo. Eu tenho essa cara blasé de quem tá bem o tempo todo. Mas eu estou num mundo totalmente paralelo. Então, assim, tá acontecendo caos, eu tô com essa cara aqui, ó. Também. Tô morrendo de dor, tô com enxaqueca, tô com essa cara aqui. Os neurônios espelhos do autista, eles não funcionam direito. Meu psiquiatra explicou isso semana passada. Então, a gente não faz as mesmas expressões faciais que as outras pessoas. E aí existe o quê? O julgamento. Fulana não se importa. É um julgamento. Então, assim, se a gente começar a tirar só esses julgamentos, né? O TDAH é preguiçoso. Tipo, se a gente só começar a tirar esses julgamentos, cara, já foi 50% das adaptações necessárias, sabe? Tem bastante assunto. Mas eu te convido para voltar. Nossa, Queria te agradecer. Eu sei que o pessoal lá tá super curioso no grupo Minas de TI. Sobre esse bate-papo, porque eu joguei essa ideia de precisamos falar sobre isso, principalmente para mulheres de TI, porque a mulher de TI
ela tem tendência a ter mais um TDAH. É, normalmente, né, assim, eu acho que os neurodivergentes, eles acabam se destacando no técnico. O É, difícil é crescer na carreira e ir para gestão, né? Isso é, precisa de um pouco mais de trabalho, de estudo para você desenvolver o social, né, de forma mais estruturada. Mas tem muito neurodivergente na TI, tem tem, muito, porque tem. a gente consegue hiperfocar, e na TI isso é necessário. É. É. E a gente lida bem com pressão. Muito bem. Na verdade, a gente trabalha melhor na Dó com pressão, pressão. na melhor pressão. Mas, Mi, queria te agradecer de coração por ter topado conversar comigo. Acho que essa parceria daqui é muito longa, porque a gente se identificou muito, Muito, muito. Eu, muito, eu que agradeço, assim, eu tô sabe? muito feliz de ter vindo, de falar, assim, porque eu brinco que eu tô saindo do armário aos poucos, sabe? Algumas pessoas Eu sabem de também. alguns aspectos, outras não. Eu ainda tenho medo do Eu julgamento. ainda tenho medo. Eu não mandei meu laudo pro RH ainda. Então, assim, eu tô falando disso aos poucos. Então, vim aqui falar é catártico também, né? Positivo, tipo. Eu já mandei o laudo por um RH e a resposta foi: você não se encaixa no padrão nacional de deficiência. É, Eu falei, mas não é uma deficiência. É só um diferente. é isso, é só. É tipo, E eu é não um quero, achado. É. eu não quero uma validação Uhum, de um negócio de saúde do Brasil. uhum. Não, eu só quero ser respeitada. Exatamente, é um achado clínico, né? Da mesma forma que uma pessoa que às vezes tem depressão, tem outros achados clínicos, e que é interessante o RH falar disso, né? Mas não só falar, né? Dar ferramentas para os seus gestores para lidar com isso também. Para montar uma equipe diferente e trabalhar melhor um neurodivergente. Cara, você consegue extrair tanta coisa. Eu tive o prazer de trabalhar com esse líder que extraiu o melhor de mim, que me acolheu, que entendeu o que eu tinha e ele potencializou justamente o que eu tinha de melhor. Cara, você falou uma coisa, uma das pessoas que, assim, que eu trabalhei logo no meu começo de carreira em gestão, né? Eu trabalhei com uma pessoa que, cara, eu sou fã dela, né? Isso tem mais de 10 anos, a gente se fala até hoje. E aí, por causa do meu diagnóstico, ela foi procurar o diagnóstico dela também e, né, trocamos figurinhas, TDAH e TEA também. E eu olho para trás e, assim, penso, naquela época eu não sabia que, né, do meu diagnóstico de TEA, sabia do meu TDAH, mas não sabia dos diagnósticos dela. E, cara, foi uma das pessoas mais produtivas que eu já trabalhei na Uhum. vida. Tipo, e era assim, é isso, é isso. Vamos aqui. A palavra dela, e isso É. é muito forte na maioria dos neurodivergentes, não tô falando que é todo mundo. A palavra dela você podia escrever em pedra, né? Tipo, ai, vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Ah, não, isso não dá pra fazer. E aí ela falava, não dá pra fazer. É. Não tentava me enrolar, sabe? Então, assim, foi uma das melhores pessoas que eu já trabalhei na Não, e vida. o meu não dizia assim, não, porque não. Ele dizia, Eve, vamos pra cá, vamos pra esquerda, sabe? Tipo, Uhum, vai nesse raciocínio, mas puxa pra cá, uhum. sabe? Então, tipo assim, ele não desvalidava, ele não desmerecia a minha ideia, mas ele ajustava pro que precisava ser feito. E eu brinco com ele, eu falei, você criou um monstro. Que legal. Porque, tipo, ele abriu um leque que eu me empoderei daquilo, eu falei, não, para aí. Eu sou inteligente. É assim que eu quero. É isso aqui que eu quero. Eu quero. Por que eu criei o podcast? Uhum. Porque eu quero é que essas vozes na minha cabeça dominem o mundo, entendeu? Eu amo Eu as quero botar vozes pra da minha fora as vozes da cabeça. minha cabeça. Eu quero que. Por quê? Porque eu comecei a entender que outras pessoas se identificavam com isso. Tipo assim, cara, você Cara, tá super feliz com a tua solitude, cara. e um gestor que, sabe, Que te sabe. enxerga.
Hoje, na empresa que eu tô hoje, não dá pra falar mesmo, porque eu tô há 3, 4 meses, então é muito pouco, né, pra gente falar disso. Mas na empresa anterior que eu trabalhei e aí você vê que alguns lugares são mais avançados, né? Eu trabalhava pro escritório de Londres, meu gestor era britânico, e aí eu falei com ele, né, que eu tinha déficit de atenção, então que tinha algumas coisas que às vezes eu precisava fazer, eu precisava baixar a cabeça para anotar, não tinha Copilot ainda. Então eu falava de algumas compensações e ele levava isso super numa boa, sabe? Tipo, ele tá ok, Michelle, tá claro. Ele vai, sabe, ele nunca me invalidou por causa disso, cara. É. Dava. E foi a primeira vez, é muito recente isso, né? A gente tá falando de 3 anos atrás, assim, foi quando eu comecei a falar dentro do ambiente de empresa de que eu tinha déficit de atenção. Não, e o quanto é importante a pessoa dizer assim, você entendeu? Quer que eu fale de novo? Uhum. Do que a pessoa dizer assim, anota. Ai, que irritante. Porque, cara, eu dizia pro meu chefe assim, ó, tá, eu anotei. Mas eu não vou saber onde eu anotei depois. Não processei às vezes, né? Tipo assim, eu anotava a data, horário da reunião, anotava tudo. Às vezes, quando eu terminava com ele, tá, parei, deixa eu voltar aqui. Tá, entendi. Mas eu dizia assim, cara, posso te perguntar mais uma coisa? Uhum. E ele dizia, claro. É isso. Do que alguém me dizer assim, não, já expliquei. Tipo, Aí eu fazia do meu jeito, não gostei. Faz de novo. Aí eu fazia de novo. Aí uma hora, cara, você pode me falar como você é quer? como se a pessoa nunca errasse, né? Você pode me falar como você quer? E isso é uma coisa que eu amava no meu chefe, porque ele dizia assim, cara, só vai. Você tem carta branca pra fazer o que você quiser. Eu dizia, tá, mas se eu errar? Se você errar, eu corrijo. E tá É tudo isso. certo. Faz de novo, a gente vê de outra A gente vê forma. de outro jeito, a gente volta, corrige. E eu dizia, cara, criou um monstro. É, porque nem tudo, né, é tipo cirurgia do coração, né. Tem coisa que tem margem pra você, Primeiro sabe. que ninguém nasce sabendo. Exatamente, isso é fato. Até pra caminhar a gente tem que aprender. Pra falar a gente tem que aprender. Pra tudo. Pra tudo. Então, assim, e outras vezes as pessoas dizem assim, ah, eu já dei esse treinamento, eu não vou dar o treinamento de novo. Vai. 20, 30, 40 vezes a mesma coisa. Porque tem pessoas que não vão aprender de primeira, não vão aprender de segunda, não vão aprender de terceira. E eu preciso que a pessoa execute. Então, se eu tiver que dar 20 vezes o meu treinamento, eu vou dar 20 vezes esse treinamento. Porque eu, às vezes, precisei de 20 vezes. E não é em tudo, E né. não é em tudo, é no detalhe. E outra, não adianta numa pessoa que é neurodivergente você identificar um detrator e você abrir um leque. Cara, vai no ponto-chave. Vai ali, Nossa. aonde, sabe? Não, aí a pessoa fica divagando, aí quando vem eu já tô lá no mundo paralelo, eu tô em Já fui Nárnia. pra Nárnia. Nossa, já tô em Nárnia, viajando. Aí quando chega no ponto que eu preciso, eu nem sei mais o que tá falando. Então é importante, e eu vou bater nessa tecla muito e te convido para voltar muitas vezes para a gente falar muito disso, de preparar a liderança, preparar as pessoas, para os nossos sobrinhos, os nossos filhos, nossas amigas. Eu não vou ter mais filho, mas não vou ter mais, não vou ter filhos, então assim, Estamos juntas. entender esse ponto assim de tipo, vamos preparar o mercado de trabalho para esse cérebro tão criativo Uhum. que pode fazer muita diferença no mercado de trabalho e que está sendo tão julgado, sabe? Tipo, não, a gente não é estranho. A gente é criativo. A gente tem um funcionamento A gente é diferente. foda pra caralho. Tem vantagens pra algumas coisas, Tem né, vantagens. não Vamos é usar essas pessoas, sabe? Vamos usar essa liderança e essa voz que a gente tem hoje para convidar os líderes a se adaptarem. Porque às vezes é mudar só o ambiente. e é pouca coisa. E é pouca coisa. Então, assim, falar sobre TDAH, autismo e dislexia no mercado de trabalho é extremamente necessário. E eu te convido realmente para voltar. Queria te Super agradecer. topo. Queria te agradecer por compartilhar conhecimento, experiência. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, porque a gente está puxando um assunto, está puxando o outro e Dos TDAH. duas TDAH e a gente brincou, né, que a gente ia esquecer o assunto na metade. Então, assim, esse episódio não é apenas, e não foi apenas informativo, foi transformador, tanto para mim, acho que para você também foi, da gente Com trocar essa certeza. figurinha, Com entender que a certeza. gente não tá sozinha, e as portas estão sempre abertas do De Boa para você. Ai, obrigada. E vamos continuar esse assunto fora da gravação, porque a gente tem muita figurinha para trocar. Não, total, e assim, agradeço muito, foi catártico pra mim, foi bom. Eu acho que eu
posso falar por todos os neurodivergentes. A sensação de pertencer, de pertencimento é muito gostosa, É. né? É como um abraço.